Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Economia Sem Enrolação. Afinal de contas, estamos ou não estamos passando por uma crise nos fundos imobiliários? Eu vou vender parte da minha posição? Vou continuar? Vou investir mais? O que está acontecendo? Tem problema? Tem problema. Vou mostrar aqui. Não é vídeo de susto, não. Pode ficar tranquilo. Pode entrar sem medo, sem medicamentos, sem nada. Mas algo está acontecendo no mercado de fundos imobiliários. Você já não está tranquilão investindo. A gente tem um problema aqui, um problema ali. As pessoas estão com medo. Existe uma crise. Ao mesmo tempo, você tem que pensar o seguinte: preço de crise aqui, preço de mercado ok, aqui. Você tem que entender isso. Porque o que vem acontecendo é que muita gente está migrando de FIIs e ações para a renda fixa. Porque na tua cabeça você pensa o seguinte: pô, vou me incomodar selecionando isso, aquilo, meto num tesouro pré 13%, não me incomodo, um IPCAzinho mais 6,20, que delícia, que gostoso, recebo o meu dinheiro, não preciso ver o vídeo do Charlão, não preciso tomar susto. Ok, mas o mercado é cíclico, tanto que os fundos estão passando por uma crise. A gente já vai ver aqui, vocês vão entender o tamanho dessa crise dos fundos imobiliários. Mas antes de eu falar tudo isso, no final eu vou falar quais os fundos, o que está acontecendo, quanto custaria montar uma carteira de crise desses fundos. Nada é uma recomendação, né? Mas esse vídeo está super completo. Fique até o final, mas antes me diga aqui nos comentários. Você está investindo em fundos imobiliários ou, por enquanto, você está parado até que essa mini crise acabe? Me diga nos comentários, está investindo ou não está investindo? Então, sem enrolação, vamos lá. Quem quiser mais informações em tempo real, me siga lá no Instagram. Não perca essa oportunidade. Curta aqui também o canal no YouTube. Muita gente foi desinscrita na virada do ano e está reclamando comigo que não recebe notificação. Então se inscreva aqui no YouTube. Bom, vamos olhar aqui se estamos ou não passando por uma crise que foi muito também desencadeada pelo problema das lojas americanas. Estava tudo equilibrando ali, uma vacância aqui, outra ali, muita coisa fechando no sentido da vacância diminuindo, né? Fechando um negócio, um aluguel aqui e ali. Estava indo. O caso das Americanas explanou. Todo mundo ficou sabendo das coisas, dos problemas aqui e ali. Parece que as coisas abriram uma caixa. Pá, e saiu tudo. Todo mundo ficou sabendo de tudo, de outros casos. Tá? Então, eu acho que as Americanas tiveram sim um impacto. Porque algumas empresas podem até parar de pagar os fundos por um tempo como forma de negociação. É isso aí, de pressão. Tipo, ó, cara, acabou o dinheiro aqui. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Ah, então vamos renegociar, vamos ver. Não sei, cara. A gente tem que acompanhar esse mercado. Conforme eu disse, é tudo muito cíclico. As coisas vão mudando. Então, as Americanas aqui estão devolvendo 20% dos seus galpões. Eu até falei lá no meu Instagram um ponto interessante, né? Que provavelmente nós nunca mais veremos as lojas americanas do tamanho que o negócio já foi um dia. Por quê? Se eles estão devolvendo galpões, vão fechar algumas lojas e as pessoas já estão com medo de comprar online, de não receber, de que tamanho as Americanas vão sair dessa crise? Metade? 20%, 30%, quer dizer, você sai com uma dívida enorme, mas o teu tamanho, teu poder de venda, de rentabilidade, de lucro diminuiu muito. Então olha que pepino, né? E eles estão devolvendo aí. Então já devolveram 20% dos galpões, devem devolver mais galpões, lojas. Vamos voltar a ver aquela placa aluga-se, o que é péssimo. Vários fundos foram atingidos, como o Max R11, GGRC11, XPLG11, LVBI11. Obviamente o Max R11 foi o mais atingido. Eu tenho um vídeo muito antigo desse fundo aqui no canal. 61% da receita está exposto, né? Está exposta em Americanas. E aí eu sei que vocês vão falar, porra, caraca, mas como é que o fundo chegou nesse ponto? 60%. Gente, até 3 meses atrás, isso aqui era praticamente seguro. O que a gente imaginava? Não, Americanas, se um dia der problema, pô, são os caras mais ricos do Brasil. Pagam qualquer dívida num Pix. Faz o Pix lá, quanto deve?
20 bi, ok, divide pelos 3, faz o Pix e paga a dívida. Só que chegou na hora H, os caras não quiseram. Não sei, não vi, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém fez a dívida, né? Ninguém é responsável por essa merda. Então, ter 60% em Americanas, olha que loucura, era algo positivo. E fica o aprendizado pra gente. Acabou. Daqui pra frente, se vocês me disserem, não, tem aqui um fundo que tem imóveis vinculados a uma força suprema. Não, mas aí nem assim eu quero, que vai que o capeta vira o jogo um dia e dá problema nesse FII. Então, cara, não dá mais pra gente olhar dessa forma, tá? Muita receita em cima de um inquilino bom. Acabou. Não vamos mais falar isso aqui no canal, tá? O pagamento estava até razoável nos últimos 12 meses, a gente percebe aqui quase 12%, gente. Um puta pagamento que já caiu, tá? Qual era o estilo de imóvel que esse fundo tinha? Esse aqui, essas lojas de rua aí das Americanas, todo mundo já entrou para comprar um chocolate, pegar um bombom. Na época eu ia muito em Copacabana comprar CD, então é esse tipo de loja. Será que eles vão locar para alguém? Pode ficar vazio, porque é loja de rua, muita coisa, crise, vazio. Agora, já pensou se o fundo consegue, locar para alguém muito bom? Aí a gente também vai pensar, pô, mas de novo, um inquilino com tudo é muito bom enquanto paga. No dia seguinte que não paga é muito ruim. Cara, é foda, não é fácil investir, não é fácil investir. Não sei como eu ainda tenho cabelo, eu não tenho tanto cabelo branco, 25 anos, vendo esse movimento, né? Não como investidor. Eu sou um cara normal que investe. Não sou investidor profissional. Eu sou você daqui a 25 anos, se você continuar estudando. Então esse, de novo, vamos colocar aqui na tela, é o estilo de loja, o que é muito complicado. Volto a falar, um percentual muito alto de receita em cima disso, considerado o ramo de lojas de departamento. Os dividendos já foram reduzidos pela metade, pode olhar aqui no gráfico, eu coloquei uma setinha, ó, as barrinhas vermelhinhas, aí de repente acabou despencando, pagando 0,50, o que levou a cota do fundo a cair muito no último ano, ela já caiu quase 25%, e o fundo está sendo negociado a 0,5 do preço sobre valor patrimonial. O que é que significa isso? Vamos lembrar que eu falei no início do vídeo. Preço de crise, preço de época normal. Então, este fundo está sendo negociado a metade do valor dos imóveis. Ah, Charlão, mas será que esses imóveis não perderam valor agora? Talvez. Mas metade? Não sei. Não sei. Por isso que eu falo, a crise assusta. Me assusta também. Caramba, porra, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas nesse momento, eu digo isso, quem me acompanha aqui, ali no auge da pandemia, que viu fazendo excelentes negócios, cara, chega uma hora que você tem que parar, calma. Calma, se isola de tudo. Vamos estudar. O que pode acontecer? Nesse caso, quais são os imóveis? Quem pode alocar? É um problema ou uma oportunidade? No caso, eu que não tenho esse fundo, problema não é. Meu irmão, tô bem pra caramba, porque eu não tenho. Pode virar uma oportunidade. Calma, vamos olhar os outros casos aqui. Porque nós temos casos com problemas hoje em dia e casos que podem dar problema. Agora que eu já vi esse problema das Americanas, eu tô ligado nos que podem dar problema. O GGRC11, que inclusive está na carteira do canal, também tem Americanas dentro, prevê um impacto aí de 20 centavos nos rendimentos, caso nós tenhamos a inadimplência, algum problema. É um fundo que vem pagando bem, não tem o que reclamar, pagou 0,94 no último mês e 11,15 no último ano. Ah, Charles, mas eu tenho CDB aqui que paga isso, eu tenho outro negócio, o Tesouro. Gente, esses 11, 12, 13 que eu ganho de muito fundo é isento, por enquanto. De repente você está vendo esse vídeo e já meteram um imposto, mas por enquanto é isento. Então 11 e pouco é dinheiro pra cacete, mais a correção da inflação todos os anos, mais a valorização dos imóveis. Então, quem investe em bons fundos imobiliários não está reclamando. Ah, mas na média eu vi que fulano fez um vídeo no canal. Ah, meu irmão, aí é a média do cara lá, não é a minha média, porra. Por isso que a gente seleciona os fundos imobiliários, não fica pegando... Senão eu pego o índice. Não pego o índice. Eu seleciono os meus, tá? Então, recapitulando aqui, 11,15, tá? Mas é um fundo que tem
mais de 15% em Americanas e um alerta, tem quase 17% em Ambev. Ele é bem diversificado, olha aqui, 24,93% comércio varejista, 24,41% metalurgia e siderurgia. Ele é bem dividido, mas tem um impacto ali grande em Americanas. O que acontece é que vários desses fundos que têm Americanas ou outros inquilinos que podem ou estão dando problemas, os galpões são bem localizados. Então existe a possibilidade da entrada de alguém. E outro ponto, muitos desses contratos, quase a maioria, né, desse tipo de contrato aqui, são contratos atípicos. Então, a empresa não pagou, tem uma fiança, tem alguma coisa que vai pagar ali 6 meses, 10 meses, 12 meses, 15 meses, 8 meses. A gente tem que olhar isso também. Então, às vezes o inquilino sai, mas tem um pagamento por um período de tempo até alguém achar alguém, né, para aquele lugar. Não é garantia. Sinceramente, eu nem acredito 100% na garantia que o cara tem garantido, que eu acho que tudo pode dar problema, entendeu? Eu não fico me iludindo, que bom, pô, tem uma fiança de 12 meses, não tá garantido? Não, na minha opinião não tá garantido, tá? É melhor a gente partir desse pressuposto. Mas, mesmo estando com bom pagamento e tudo, está em 0,83 o preço sobre o valor patrimonial do GGRC11, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do valor dos imóveis. E tem toda essa briga do varejo com os fundos imobiliários, problemas que já aconteceram e que vão acontecer. Saiu uma matéria só sobre esses calotes que acenderam um sinal amarelo, por isso que eu estou falando, esse vídeo está sendo feito antes da crise estourar. Tem o caso da Marisa com KNRI11, super conhecido, tem já uma inadimplência no aluguel, tá? Então a gente já está vendo isso se expandindo. Marisa que está com problemas, todas as varejistas estão com problemas, né? E roupa ainda tem um agravante, essas paradas de Shopee, Shein, não sei o quê. A mulherada tá comprando nisso. Chega rápido, 30% mais barato, olha no app, veste, devolve, as amigas compram. Esse negócio tá bombando. Esse negócio tá bombando. E as lojas brasileiras estão sentindo aqui. Então, varejo tá mal? Tá mal. Varejo de roupa feminina, ó, fudeu. Porque o homem é homem, né? A gente sabe como é que é. Você compra calça jeans quando fura embaixo, você troca o sapato, quando tua mulher fala, pô, mas você vai usar esse sapato de novo? Então a gente tem aquela medidazinha ali. A mulherada compra muito, só que tá deixando de comprar nessas lojas, tá comprando em outras lojas, tá? Esse fundo aqui, o KNR11, pagou um rendimento um pouco menor do que os últimos fundos que eu mostrei aqui, 7,69, não tá tão ruim, mas também não tá muito bom, já está elevando, já está havendo uma vacância maior, tá? O imóvel que a Marisa ocupa é esse aqui, o CD de Itaquá. Então nós temos esse CD aqui na Marisa, é um centro de distribuição com o equivalente a 4% da receita do fundo. Então esse é o problema estimado. Pô, 4% não é tão absurdo assim. Mas será que vai ficar nos 4%? A gente vai ver isso pipocar aumentando. O valor do fundo já caiu esse ano, então ele caiu 2,35 e ele está sendo negociado a 0,85 do seu valor. Os problemas não param por aí. Nós temos a Tok Stock no VILG11, eu já falei muito aqui no canal sobre o VILG. Tok Stock está devendo dinheiro, então a gente já tem um problema e o fundo já pediu despejo do imóvel. O VILG11 pagou quase 10% nos últimos 12 meses. Pô, eu considero ideal. Vocês falaram assim, pô, Charles, para você, yield hoje, bacana, 10% para cima, próximo de 10%, com correção da inflação, bons imóveis, reajuste bonitinho, eu considero bom. Mas tem 13 no Tesouro. Pô, já falei que é outra coisa aqui. É outra coisa aqui. E eu já vi esse ciclo 2, 3 vezes dos fundos imobiliários. A hora que a Selic cair, isso aqui vai virar um foguete. Não é nenhuma recomendação. Mas vocês vão ver o que vai acontecer com o preço sobre o valor patrimonial desses fundos aqui, principalmente de tijolo. Essa porra aqui vai disparar. Então, por isso que eu estou sempre analisando. Volto a falar, não é nenhuma recomendação. Mas, no mínimo, fique ligado estudando o mercado. Então, esse aqui, ó, 9,6, eu considero um valor muito interessante. A taxa média de ocupação caiu, então, pô, olha que bonito, 100%, 100%,
e agora já caiu para 89,9%. Então as coisas estão piorando. A Tok Stock tem uma ocupação de 14%, eu já considero isso representativo, sendo que a área, né, de atuação do e-commerce ocupa 33% do fundo. Então, se tivermos um problema com e-commerce, além da Tok Stock, provavelmente teremos outro problema aqui nesse fundo. Cara, por isso estou falando. Estamos no momento de uma mini crise nos fundos imobiliários. A gente não pode ignorar. Porra, um ano atrás, um ano e meio, e-commerce bombando. Pessoal procurando galpão, os fundos valorizando pra cacete. Agora vocês estão vendo quem está incomodando é e-commerce e varejo. Justamente que está vendo muito bem. Por isso que eu falo, é tudo muito cíclico, né? A gente percebe aqui que também é um centro de distribuição muito parecido com o da Marisa, né? São esses galpões, você vê aí na estrada o tempo inteiro. Esse é na Fernão Dias, o Extrema Business Park 1, e tá, obviamente, prejudicando o fundo. Alguns detalhes aqui, eu já falei que a Tok Stock representa 14% da receita do fundo. Olha aqui que interessante, como se trata de um contrato robusto, prazo de 10 anos, sua composição conta com uma garantia por meio de seguro-fiança com cobertura de 12 aluguéis. Caso a ação de despejo seja favorável ao VILG, veremos uma elevação na vacância física para o patamar de 21%, sem impacto nas receitas durante o período. Porra, eu acabei de falar isso para vocês e peguei aqui. Entenderam? Caso o VILG tire a Tok Stock, sai daqui, vai embora, e a justiça aceite isso, o VILG ainda vai receber, durante alguns meses, o valor do aluguel por causa desse seguro aqui. E nesse período ele pode arrumar alguém. Então, é um problema que ainda não se concretizou da pior forma possível. Que seria uma saída, não funciona a fiança e ninguém quer, e o imóvel está com um problema. Não é isso que está acontecendo ainda. Por isso eu falo, é uma mini crise em vários fundos, por causa de alguns inquilinos saindo. Pode ser passageiro. Vai que a economia começa a se recuperar agora. A China reabre, porra, as coisas melhoram, a inflação no mundo cai. Aí eu acho que nós teríamos uma retomada. Se piorar muito por muitos meses, aí a história é outra. Mas vocês estão vendo? É muito bom estudar esses períodos. É um período de muito aprendizado, essas mini crises. E o que aconteceu com o fundo por causa desse problema e de tudo mais? Caiu 11% no ano e está sendo negociado a 0,78 do seu valor patrimonial. Ou seja, você vai comprar o fundo com um baita desconto. Já no caso do Vino 11, que também é da 20, então falamos do VILG 11, agora vamos falar do Vino 11. Pagou quase 10% nos últimos 12 meses, o que eu considero bom, você já sabe disso agora. Ah, Charlão, porra, eu vi um outro fundo aqui que tá pagando 10%, posso comprar? Não, porra. Essa é uma das coisas que você vai analisar. Tem uma porrada de variável. Mas na variável yield, eu considero 10% bom nos últimos 12 meses. Agora tem que olhar todas as outras variáveis. O Vino ainda não está com problema. Mas as americanas trouxeram uma lição pra gente. Não existe inquilino maravilhoso. Existe inquilino bom, não existe inquilino maravilhoso mais, tá? E esse fundo tá com uma ocupação de quase 100%. Então, poxa, Arlan, por que você está mostrando um fundo bom falando num vídeo de crise? Por este problema aqui. 38% da receita do fundo advém da Rede Globo. Então tem um que... Poxa, mas a Globo tá bem, maior emissora do país, porra, tá tudo ótimo, tá dando lucro lá e tal. Ok, mas, olha só, Globo cada vez menos relevante para o futebol. Carnaval na Globo tem cotas encalhadas e caminha para prejuízo. BBB 23, audiência a segunda pior dos últimos 22 anos. Então, não dá pra, não vou tapar aqui, tapar. Ah, tá pagando, tá tudo bem, tá pagando. Pô, tá pagando, a pirâmide também tá pagando, porra. O que eu tô olhando é o seguinte, red flag, fica um alerta aqui. Sabemos que quem tem esse fundo tem que estar alerta, tem que estar ciente, olha, pode dar algum problema. Cara, um baita imóvel, ali numa área nobre de São Paulo, se der algum problema, pô, provavelmente aquilo ali vai virar alguma outra coisa. Ok, mas nós temos de estar cientes disso. Tá ciente?
Tá seguro? Investiu sabendo? Do caralho. Esse é o grande ponto, tá? O fundo caiu 10% no acumulado do ano e está sendo negociado a 0,75 do seu valor patrimonial, ou seja, um baita desconto que o mercado tem medo. Caso vocês queiram bater papo, pegar informação sobre fundos imobiliários, discutir, eu tenho um grupo lá no Telegram gratuito, fica um moderador lá, vocês podem entrar aí até e conversar mais sobre esse vídeo. Tem mais um fundo aqui que é importante a gente destacar, o SDIL11, ele está na carteira, eu tenho ele fora da carteira, gosto desse fundo, pagou mais de 10% nos últimos 12 meses, dentro daquela linha que eu gosto. Porra, investe no Last Mile, são ótimos imóveis, tá? E ele está sendo negociado com desconto também, ó, 0,91, com uma queda de 2,53 no ano. Por quê? Por isso aqui. Ele tem um centro logístico em Contagem, Minas Gerais, onde o locatário é o Correio, e 38% da receita do fundo vem desse imóvel. Então o fundo está sem vacância, ó, vacância 0,6, praticamente nada. Agora, 38% do fundo é locado para os Correios. Então, se der algum problema, Correio fez isso, aquilo, quer renegociar, vai sair, vai mudar, tem um corte no Correio, o governo botou isso, pegou outro prédio, um rolo lá, vamos tomar 38% na cabeça. Vocês estão vendo? A Globo ainda não está com problema, o Correio não está com problema, mas eu estou só alertando que a gente vai ter que olhar isso daqui para frente. Eu já olhava, mas a gente vai ter que olhar com uma lupa melhor um pouco, marcar mais isso, destacar, estar mais consciente disso. Porque esses imóveis podem dar problema um dia, mas em muitos fundos o mercado já precificou que isso é um problema. E aí, se esse problema não vier e nós tivermos uma recuperação, isso aqui vai valorizar muito, não é nenhuma recomendação. Tem essa história, Correio vai substituir Uber e tal, é o governo se metendo. Eu acho muito perigoso, tá? A gente já tá chegando no final do vídeo, eu tô só mostrando. Mostrei fundo com problema com a Marisa, problema com a Tokstok, problema com as Americanas. Mostrei fundos que poderíamos ter problema talvez um dia, tá? E os fiagos também a gente tem que ficar de olho. Eu já tenho 2 fiagos. Qual o problema dos fiagos? Concentração, tanto em empresa quanto em tipo, né? Soja, álcool, tem que ficar ligado em tudo isso. Então, cuidado com os fiagros também. Eu, por exemplo, tenho o SNAG 11, mas ele depende da Boa Safra, Soja 3, é uma empresa listada, me dá uma tranquilidade um pouco maior. Esse fundo ele é recente, ainda não dá para ver os últimos 12 meses, mas ele tem pago em torno de 1,20 ao mês, é bastante coisa. É um fundo do agro, basicamente vinculado à soja. Então é soja e uma empresa. Olha o risco. Soja e uma empresa. Então por isso estou falando, a gente tem que estar ciente. Você está ciente, aceitou e tal? Ok. O que você não pode fazer é você investiu e deu um problema aqui, a Globo não pagou, não sabia, caiu 30% do fundo. Não. Não. Então, caso um dia eu olhe lá, o Globo não pagou desse, mas o imóvel é bom, fica numa área boa, calma. Quais são as garantias, o que é que vai acontecer? Tudo tem risco, você tem que saber dos riscos do negócio. Eu ainda acho que não explodiu uma mega crise, mas a gente tem que ficar de olho, tá? E sobre ficar de olho na diversificação, eu vi recentemente um relatório do Itaú BBA, até jogaram num grupo que eu tô sobre fundos imobiliários, e olha aqui, por exemplo, o KNCA11, que é outro fundo que eu tenho, 60% vinculado ao setor de açúcar e álcool. Então eu tenho o SNAG 11, que é soja, e eu tenho outro açúcar e álcool. Pô, não tô na mesma coisa. Se tem um problema num segmento, eu tô cagado, entendeu? Por isso que eu falei, exige um mínimo de estudo aqui. Caso você queira montar uma carteira de crise, que eu não recomendo, tá? Porque eu acho que você tem que diversificar, você pode até ter uma coisa ou outra com risco, eu tenho 10% da minha carteira. Essa carteira inteira que eu mostrei aqui custaria R$617 se você quisesse montar hoje, tem uns fundos muito baratinhos aqui, e renderia 5,19 de dividendos. Está rendendo hoje, isso pode diminuir, pode aumentar, mas a grande questão desse vídeo aqui foi só te dar um panorama do momento, uma fotografia.
Você tem que se inscrever aqui no YouTube, bata aqui no inscreva-se, me siga no Instagram, porque nós falaremos muito mais sobre fundos imobiliários. A minha conclusão é que sim, estamos numa mini crise, uma outra coisa pipocando, e eu acredito que isso seja uma oportunidade. Onde eu vou investir? Estou estudando ainda. Eu estou estudando. Agora, essa mini crise que diminuiu o preço dos fundos, com a possibilidade de uma queda da Selic ano que vem, que vai elevar o valor dessas cotas, porra, talvez seja tudo que o investidor precisa para começar a investir, para olhar, para aumentar suas posições, tudo com muito cuidado. A gente vai sofrer um pouco, depois a gente vai pegar essa alta aí. Por quê? Pelo que eu já falei 500 vezes nesse vídeo. Preço de crise, preço de mercado muito bom. Então é óbvio que você vai pagar menos. Você está vendo aqui 0,70, 0,80, 0,90 de valor patrimonial. Final de 2019, início de 2020, quando estava tudo bem, tudo maravilhoso antes da pandemia, cara, tinha fundo aqui de tijolo 1,60, HGLG, MXRF11, 1,60, 1,40 do valor patrimonial, uma loucura. Acredito que a gente vai ver isso de novo em algum momento. Tudo cíclico, tudo cíclico. Mas nessa hora da crise, ninguém quer. E eu não estou recomendando que você entre, eu estou recomendando que você estude. Eu acho que é um momento de muito estudo e de tomar cuidado, né, para não ter muito fundo concentrado em alguns inquilinos só, mesmo que o inquilino seja bom. Aprendemos isso com a Americana. Então é isso. Se inscreva no canal, me diga aqui nos comentários se você está investindo em fundos imobiliários ou se por enquanto você não está investindo. E me siga também no Instagram. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.